Olá, galera que nos acompanha em nossas aulas de Direito Civil. Estamos aqui hoje para fazer uma atualização em Direito Civil que diz respeito sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais e o Código de Defesa do Consumidor. Observemos que nos dias atuais, a sociedade de consumo ela se modifica dia a dia devido ao avanço das redes sociais. Tudo isso em consequência das ações de marketing e divulgação publicitária. Por esta razão, resultou na formação do influenciador digital. De certo que se trata de uma profissão revolucionária em que o influenciador digital ele ganha a confiança de um público específico e por meio de menções de produtos e serviços que ele tem aí o caráter persuasivo, gerando, portanto, no consumidor o desejo de adquirir os produtos e serviços ali anunciados e ali indicados. De forma que, por não haver uma legislação específica para regulamentar os direitos e obrigações dessa nova classe, assim como não há também previsão legal que norteie o consumidor no que diz respeito a este assunto, a parte mais vulnerável na relação do consumo é o consumidor. Diante de possíveis danos advindos das divulgações e publicidades realizadas por influenciadores. Por esta razão, foi criado um conselho chamado CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Neste conselho ele traz recomendações de publicidades verdadeiras, mas, no entanto, este conselho ele não constitui uma legislação. Tá? O que devemos observar é que o Código de Defesa do Consumidor, este sim dará embasamento e cuidará das possíveis responsabilizações civis para que as relações consumeristas sejam resguardadas e respeitadas. Norteamos com nossas palavras acerca do possível, ou seja, da possível responsabilidade civil do influenciador digital, que são pessoas famosas e que geralmente com um alto nível de confiabilidade nas redes sociais conseguem sensibilizar milhares e milhões de seguidores que buscam comprar bens e serviços. Isso em situações que decorrem, às vezes, em danos ao consumidor. Notem que a posição a esses novos profissionais assumem diante da relação de consumo. Figuram eles como empresas versus consumidor. Portanto, de alguma forma, deve-se analisar a responsabilidade civil que possa auxiliar na elucidação dos parâmetros que o Código de Defesa do Consumidor obtém para responsar
estes influenciadores digitais em situações que gerem dano ao consumidor final, por meio das suas divulgações. De forma que não só devemos observar o CDC, mas também as recomendações advindas do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, para que possamos conhecer a respeito da regulamentação da publicidade e, além do mais, compreender se as leis direcionadas às empresas publicitárias se estendem ao interpretar extensivamente aos influenciadores. Diante de tais observações, que têm com cunho a pertinência de cunho social, na qual beneficiará a sociedade, certamente os influenciadores deverão agir com cautela e profissionalismos ao serem firmados seus direitos e obrigações, considerando que a internet como um fenômeno alcançando vastos espaços na sociedade, seja para a comunicação, investimentos para fins acadêmicos, com instrumentos de trabalho e principalmente para o desenvolvimento da relação de consumo, né? Portanto, diante desses fatos, se justifica a relevância social em compreender a influência na formação de opinião, em aprofundamento na referida temática ou neste tema. Nós temos que nos ressaltar a isto e entender esta temática, de forma que se faz necessário conhecer a quem é destinado todo o amparo advindo do Código de Defesa do Consumidor nas relações consumeristas, bem como o conceito de publicidade. Vejamos o que diz o artigo 2º do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo ele diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Lá no seu parágrafo único, ele diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ora, também a publicidade, ela possui proteção constitucional, alencada lá no artigo 170 da Constituição Federal de 88, onde pode-se considerá-lo como uma livre iniciativa. Lá no artigo 170, ele diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: o princípio da propriedade privada, da livre concorrência, da defesa do consumidor. Lá no seu parágrafo único, diz que é assegurado a todo o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ora, a publicidade, ela cria no público a necessidade de consumir. E que não se pode negar, o que não se pode negar é que a publicidade online, ela veio para revolucionar o mercado, pois o avanço desenfreado no mundo tecnológico impôs modificações para que possamos acompanhar as gradativas necessidades humanas. No entanto, tem ocasionado males ao consumidor final,
seja num produto que não atende às suas expectativas, seja num serviço mal prestado, ou mesmo numa publicidade enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta a publicidade, isto em vista o caráter vulnerável do consumidor, que tem como objetivo o de resguardar o consumidor e a sua relação com o consumo, em especial sobre práticas comerciais, com o intuito de inibir as publicidades abusivas e enganosas. Diante de tais impasses presentes em redes sociais, se faz necessário de regulamentação específica sobre os direitos e as obrigações impostas a essa nova classe de profissionais. Ora, somente a partir desse marco é que os influenciadores digitais passarão a agir com mais cautela ao anunciar os seus produtos e seus serviços, agindo com prudência e em conformidade com a lei. E, como consequência disso, o consumidor ficará menos vulnerável e passíveis de danos. Nos anos 20, no ano de 2020, aliás, com o advento da Covid-19, naquele momento triste da pandemia, a figura do influenciador digital tomou maior proporção. Com o fechamento de todo o comércio físico, não essencial, surgiu aí a necessidade dos fornecedores se adaptarem a essa nova realidade, migrando o comércio para o ambiente virtual, vinculando a imagem do influenciador às empresas. Ora, de acordo com o artigo 3º do CDC, quem está no polo ativo é o fornecedor, aquele influenciador digital, e no polo passivo o consumidor, a pessoa física que adquire ou utiliza o serviço ou o produto, adquire o produto ou o serviço como destinatário final. Vejamos então o que diz o artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Nestes casos, o influenciador digital ele ocupa na relação de consumo a figura do fornecedor, mesmo que de maneira indireta, devendo então arcar com possíveis danos que somente que vem a cometer ao consumidor. Em sentido amplo, quando engloba o fornecedor de produto, e em sentido estrito, quando engloba a prestação de serviço, ou seja, aquele que expõe aos riscos outras pessoas, determinadas ou não, por dele tirar um benefício direto ou não. Então deve arcar com as consequências da situação de agravamento. Vejamos o que diz o artigo 30 do CDC. No artigo 30 diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Não resta aí, portanto, dúvidas quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na responsabilização do influenciador, integrando, portanto, o polo de fornecedor na relação consumerista.
O órgão que regulamenta, como já falei, que regulamenta a publicidade, é o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregularização Publicitária. É um órgão, é uma organização não governamental que fiscaliza, regulamenta a publicidade e que, em alguns de seus preceitos básicos, define o que é ética publicitária. Lá ele diz que a ética publicitária é o respeito à atividade publicitária, o respeito ao princípio da leal concorrência. De todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e prezar pelo respeito às leis do país. Assim, está configurado lá no CONAR. O CONAR é quem faz a autorregulamentação expressa em relação à responsabilização do influenciador digital e o possível dano ao consumidor. Isto porque a expressamente prevista lá no artigo 18 a conceituação do que é considerado anúncio publicitário e qual forma poderá responsabilizar os seus envolvidos. Vejamos então, ele diz lá no 18A, a palavra anúncio é aplicada em seu sentido lato, abrangendo a espécie de publicidade, seja qual for o meio que a vincule, embalagens, rótulos, folhetos e material de ponto de venda são, para esses efeitos, formas de publicidade. A palavra anúncio só abrange, todavia, a publicidade realizada em espaço ou tempo pagos pelo anunciante. A palavra inclui bens, serviços, facilidades, instituições, conceitos ou ideias que sejam promovidas pela publicidade. A palavra consumidor refere-se a toda pessoa que possa ser atingida pelo anúncio, seja como consumidor final, por intermediário ou usuário. Com base nessas informações do CONAR, pode-se identificar como consumidor a pessoa que segue o influenciador digital, ao qual será atingido pelo anúncio ali expresso. Um produto ou serviço é anunciado pelo influenciador para determinada empresa e o anúncio que é a plataforma online, rede social, que é utilizada pelo influenciador para realizar publicidade e obter lucros, sendo o representante da marca, né? O CONAR, ele não tem força normativa. No entanto, é considerado uma organização que preza pela publicidade limpa e verdadeira e que espera que sejam seguidas todas as recomendações deste Conselho, havendo, portanto, a obrigatoriedade do influenciador digital em si responsabilizar civilmente pelos anúncios realizados com o objetivo de comercialização de bens ou serviços. Já no Código de Defesa do Consumidor, como não há previsões específicas a respeito do influenciador digital, tendo em vista o momento em que o referente Código de Defesa do Consumidor foi elaborado, é necessário que se atribua aos influenciadores a responsabilidade de reparação frente aos consumidores. Vejamos o que diz o artigo 37, parágrafo 2º do CDC. Ele dispõe que é abusiva, dentre outras publicidades, discriminatória de qualquer natureza, a quem incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite os valores ambientais, ou seja capaz de induzir, olha lá,
seja capaz de induzir e se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. Quer dizer, a saúde e a segurança do consumidor. Também, em se tratando da publicidade clandestina, modalidade proibida no artigo 6º do CDC, na qual prevê que a publicidade deve ser vinculada de forma que o consumidor perceba imediatamente que trata de conteúdos publicitários, né? Compreende-se, então, que o influenciador digital assume um posto de publicidade. Entretanto, questiona-se sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor diante de sua forma de trabalho. Ora, é sabido que ainda não há legislação específica e que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é que regulamenta extensivamente as relações de consumo. Ora, o CDC, ele traz a possibilidade da caracterização da responsabilidade civil decorrente da publicidade ilícita, bastando apenas que os pressupostos estejam caracterizados pela simples vinculação da publicidade ilícita, seja de forma abusiva ou de forma enganosa. Quanto a essa responsabilidade civil, podemos encontrar respaldo lá no Código Civil, no qual diz respeito à obrigatoriedade do causador do dano o dever de reparar. São, portanto, 3 elementos constituintes desta responsabilidade civil, sendo eles a conduta humana, o dano e o nexo da causalidade. Conforme elencado lá no artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligenciar ou imprudenciar, violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ora, a responsabilidade civil objetiva, ela está baseada no risco, na teoria do risco, onde não há necessidade de provar a culpa do agente. Portanto, ela traz consigo a necessidade de maior proteção à vítima. Portanto, levando em conta essa corrente, a responsabilização é mais eficaz e rápida, levando uma reparação ou indenização mais ágil para a vítima do dano. Lá no artigo 927 do Código Civil, ele traz expressamente este assunto, que diz o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por natureza, risco para os direitos de outrem. Resta claro, meus amigos, e evidente que o influenciador digital deve ser responsabilizado civilmente de forma objetiva e solidária, visto que assume o risco e assume também a postura do fornecedor, levando consigo o nome da marca que ali está anunciando. Para finalizarmos, meus amigos, devemos compreender que o influenciador digital, ele se tornou uma figura relevante nas relações de consumo e que, principalmente com a pandemia do Covid-19, desses 2 últimos anos, passou a ser valorizado e reconhecido pelo público consumerista e, consequentemente, pelas empresas.
que rapidamente se adaptou com a nova forma de comércio. Restando claro, portanto, que os anúncios realizados pelos influenciadores digitais são espécies de publicidade e, portanto, considerados como fornecedores em sentido amplo, com o objetivo de alcançar os seus seguidores, que são os consumidores da relação do consumo. Por este motivo, devem ser responsabilizados, volto a dizer, civilmente, se houver ofensa aos direitos dos consumidores. Mesmo que, juridicamente falando, necessita-se, com brevidade, de previsão legal e expressa para abarcar esta profissão de influenciador digital, com as suas obrigações, como forma de tutelar direitos, os direitos dos consumidores e deveres dos influenciadores. Além do mais, existem meios alternativos de proteção ao consumidor, tá? Como foi o meu caso do CONAR. No entanto, e infelizmente, esse CONAR ele não possui o poder de polícia e nem tem força normativa, né? Mas ele tem uma grande missão, a de evitar que a publicidade cause qualquer tipo de constrangimento ao consumidor. Portanto, urge a necessidade de que a profissão do influenciador digital seja regulamentada, trazendo consigo suas normas para que eles consigam entregar apenas conteúdos seguros e uma publicidade afastada da abusividade e do engano, né? O público precisa da garantia de toda publicidade advinda desses influenciadores digitais, que absorve por meio de redes sociais, sejam elas verdadeiras, sejam elas que lhe induzam a erros, tá? Já demanda quase 30 minutos, vamos ficar por aqui, para não tornar-se cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Pedimos a todos, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que assim o faça, para que possamos melhorar o conteúdo, faça a sua crítica, deixe lá seu like e nos ajude a melhorar o conteúdo do canal. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.